cantamos este hino. Tua fidelidade é grande, todo o seu coração. Tua fidelidade incomparável é incomparável. Deus abençoe os irmãos novamente em nome de Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus porque Ele tem sido muito bom para nós. Tem sido bom para você, irmãos? Agradecemos a Deus também por essas... Hoje estava o coral das crianças aqui, muito bom vendo elas cantar. Depois dos jovens e depois dos mais velhos, todos cantaram e a igreja também cantou. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? E creio que o mesmo Deus de hoje de manhã, certamente que é o mesmo dessa tarde ou dessa noite. Estamos falando bastante sobre a palavra de Deus, assuntos bastante difíceis e necessários, porque alguém tem que falar isso. William Branham falou. Raramente você vê alguém falando isso. Mas para uma igreja que está para ir para o rapto, ela precisa entender e se posicionar. Precisa saber como atua todas as coisas. É necessário que essa luz brilhe para nós. Está brilhando. E nessa noite aqui quero também tomar um tema que é um pouco de continuação. Somente vamos tomar um título diferente, Separa-te para Deus, né? E para isso vamos ler duas escrituras, começando em Gênesis capítulo 1
e verso 13 e 4. Primeiro livro da Bíblia, não? Onde diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Voltamos agora para o Evangelho de São João, capítulo 15, verso 16. São João 15, 16, que diz o seguinte: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Oramos. Querido Deus e Pai Celestial, ainda em Tua presença, ó Senhor, pedimos que Tu venha abençoar essa reunião, essa tarde, de uma maneira especial, da mesma maneira como Tu abençoou a parte da manhã e outros dias, que o Teu Espírito possa tomar o controle desse lugar e falar aos nossos corações e derramar-se em cada vida. Porque eu creio, Senhor, que os Teus filhos estão ansiosos para receber a Tua palavra, porque a palavra de Deus, ela sempre produz vida e vida eterna, e o Teu povo está buscando, Senhor, esse alimento, o pão vivo, para que tenha vida e possa crescer em Cristo, para um dia poder ser chamado para a glória. Toma, portanto, esse culto, Senhor, toma os que estão assistindo também, e que a Tua graça e a Tua bênção alcance a todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda vire para o irmão, sua irmã, aí diga: Deus abençoe, irmão, é bom ver você aqui, nesse culto de domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com isso, os irmãos podem tomar vossos assentos. Então, como está sendo gravado e transmitido essa reunião também, então quero novamente, desejo salientar que o que pregamos aqui, o que é pregado aqui, é para a igreja local, né? E esse ensinamento é para a igreja local e para os associados. E o ensinamento sempre ele vem para um posicionamento, posicionar o crente na palavra. Eu sou responsável por essa igreja, não pelas outras igrejas, né? E cada pastor de cada igreja terá que prestar conta diante de Deus o que ele está fazendo com a palavra de Deus. Então, na verdade, o que eu estou ensinando aqui não é para a igreja dos outros, mas somente aonde eu sou pastor. Aí estou trazendo para as ovelhas do Senhor que Ele colocou sob as minhas responsabilidades. Então, depois de nós ouvirmos a palavra, e talvez você vai reouvir, e eu aconselho você reouvir, porque são muita informação, e dificilmente alguém tem uma mente tão treinada que consiga captar tudo isso e guardar isso numa pegada só. Então é necessário reouvir, né? E se houver alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, alguma dúvida sobre a sua vida, em questão da palavra, do que foi anunciado, né? Se houver alguma pergunta, uma questão, procure sempre o seu pastor em privado, e vamos ver o que podemos responder a respeito daquilo, né? O próprio mensageiro nos fala algo interessante, que devemos sempre nos voltar para a Bíblia Sagrada quando há questões muito difíceis, né? Há questões muito difíceis, e muitas vezes temos que saber equilibrar e posicionar as coisas de uma forma que alguém possa ser salvo também. Cada caso é um caso, por isso estamos falando o centro da palavra. Logicamente que vai haver ramos, vamos dizer, coisas laterais, e cada uma delas tem que ser analisada para ver se é possível ou não, se dá para consertar ou não aquilo ali. O mensageiro nos fala sobre, em perguntas e respostas de 61, ele diz assim: e essas respostas não são infalíveis. As respostas que ele estava dando não são infalíveis, porque o William Branham não era infalível, veja.
porque as Escrituras são infalíveis. E contanto que eu saiba que elas estejam alinhadas com as Escrituras, eu espero que isso fique bem claro. E a fita deve ser mantida agora. E qualquer um que quisesse, ora, eles poderiam tê-la. Mas agora, eu sei que as Escrituras são infalíveis, minhas respostas não são infalíveis. Então veja que o mensageiro, ele se colocou de trás da palavra de Deus. O que ele podia dizer, muitas respostas não era o assim diz o Senhor, né? Era algo que talvez por uma inspiração ou pelo conhecimento que ele tinha, ele podia dizer uma resposta para certas questões, mas aquilo não quer dizer que fosse o assim diz o Senhor infalível, não. Ele diz, as minhas respostas não são infalíveis, né? Não são, mas as Escrituras são infalíveis. Por isso ele fala na mensagem o som incerto. O som incerto tem, que eu conheço 3 mensagens, o som incerto. Vou ler aqui do som incerto, parágrafo 88, de 14/7 de 62. É o terceiro tema, o som incerto. Há muitos temas que ele repete, mas em datas e tempos diferentes. Ele disse, e Jesus disse, essas coisas que eu vos faço, que eu faço, vós também as fareis. E ainda maiores do que essas fareis, mais, porque vou para o meu Pai. Amém? Onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que fez essa promessa na Bíblia? Precisamos de mais Elias, certo? Precisamos de mais crentes nisso. Precisamos de mais crentes na verdade. Porque houve tantos credos torcendo e coisas, e isso é um som incerto para o povo. Estou tentando lhes dizer, volte para a Bíblia. Então a Bíblia nunca foi mudada por William Branham. A Bíblia nunca foi, a Bíblia não é, o William Branham veio renovar a Bíblia, ou veio trazer outra Bíblia, e tudo isso aí, isso é conversa do inimigo, né? Não. William Branham diz, volte para lá. O seu ministério era, volta para a Bíblia. Isso era o ministério de Malaquias 4:5, volte para a Bíblia. Então devemos sempre voltar para a Bíblia. E lá em 2 Timóteo 2,19 diz assim, e o Senhor conhece os que são seus. Eu não conheço quem são os do Senhor, né? Porque se eu soubesse quem são os do Senhor, eu iria diretamente para a casa daquela pessoa e dizer, aquela pessoa é do Senhor, sabe? Aquela é uma pessoa do Senhor, e ia bater naquela porta e não perderia tempo com mais ninguém. Veja, eu ia direto naqueles que são do Senhor e eu traria eles para Cristo, porque todos são do Senhor. Mas Deus não nos deu esse privilégio de nós sabermos quem são os do Senhor. Veja, assim, nessa forma. Por isso a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque não sabemos quem é do Senhor ou não. Então temos que ter cuidado com as palavras, porque a Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós somos medidos. E normalmente quando Deus vem e mede da forma como nós medimos, normalmente essa pessoa perece, normalmente ela fracassa, normalmente ela nega a fé. Porque é muito fácil medir os outros, julgar os outros, condenar os outros, mas quando Deus pega e faz a mesma coisa com nós, normalmente 99% as pessoas perecem ali, porque eles não resistem à medição, que é na mesma altura que elas fizeram por os outros. Então nunca devemos julgar, porque tomando o julgamento estamos tomando o lugar de Deus, não fomos chamados para julgar. Eu não sei quem é eleito, quem não é. Estamos aqui caminhando, eu creio que sou eleito, então eu vou viver como eleito, eu vou crer como eleito, né? Se o outro parece que não é bem eleito, eu vou no mínimo orar por ele, porque não vou julgar aquele eleito, aquele não é, aquele outro é, aquele... Não sei. Então não podemos fazer acepção de pessoas, né? Devemos amar a todos com a palavra de Deus. Jesus mesmo tinha noção de quem eram os seus e não eram, né? Ele sabia que um deles não eram os seus, e a Bíblia diz que ele amou até o fim, quer dizer, ele não ficou rebatendo, não ficou brigando com ele, sabia que era importante ali Judas, porque Judas vai fazer um papel muito importante. Eu dou graças a Deus por Judas Iscariote, e por isso estamos aqui. Deus tinha que ter alguém para trair.
Se todos fossem santos, como ia ter um traidor? Então eu dou sempre graças a Deus quando eu vejo alguém traindo, alguém fazendo coisas horríveis. Eu levanto as mãos e digo: obrigado, Senhor, obrigado por ter levantado esse Judas, porque quem seria? Todos os outros são santos, tinha que levantar um diabo. Então dou glória a Deus pelos diabos que estão aí trabalhando em favor do reino de Deus e dos seus filhos. Uau! O amém cortou agora. Mas essa é a verdade, né? Aleluia, louvado seja Deus. E sabendo que essas coisas é uma escolha de Deus, Deus escolheu, então nós temos que ser humildes para reconhecer que Deus nos chamou, então vamos andar como um chamado. E por essa causa Deus escolheu Abraão, e quando Deus chamou Abraão, isso começou a trazer separação. Por exemplo, em Gênesis, aqui nós lemos que quando Deus disse haja luz, logo veio Deus separando a luz das trevas. Também em Gênesis 12:1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus sempre fez e sempre fará, né? Enquanto há essa dispensação, separação entre luz e trevas. Desde o princípio foi assim, vai até o fim, né? E ele permanece o mesmo fazendo isso. A própria pregação do Evangelho vai separando, vai identificando, vai tirando, né? Vai separando. Então, quando Deus chama um homem ou uma mulher, né, para a salvação, Ele exige uma coisa: que nós nos apartemos de tudo que é mundano e tudo aquilo que traz incredulidade. Essa é uma exigência de Deus. Quando somos chamados por Deus, somos chamados para ser um povo diferente, um povo de boas obras, não obras ruins e manifestações ruins. Não, Deus nos chamou para obras boas, e nos chamou para sermos um povo santo e cheio do Espírito Santo de Deus. A própria palavra igreja significa separado. Separado o quê? Das trevas, separado do mundo, separado de tudo que é incredulidade, né? Então Deus sempre exige separação das coisas que vivíamos antes de ouvirmos o Evangelho. Na mensagem total separação da incredulidade, 14, Ele separou a vida da morte. É uma separação. Também lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus já separou a vida da morte. Ele fez isso através de sua palavra. E hoje Ele faz a mesma coisa quando estamos em densas trevas, né? Trevas sobre a terra, sobre o povo, densas trevas. Vivemos esse dia, né? Eu estou lendo aqui. No meio de tudo isso, Ele continua falando a sua palavra de vida através daqueles que desejam crer nela. Então a própria palavra vai fazendo distinção entre luz e trevas. Estamos falando da palavra aqui, então aquilo que é treva vai ficar identificado, né? Aleluia. Aquele que é luz também vai ficar identificado, porque ele, como luz, automaticamente vai se separar das trevas. No verso 15. E agora nós encontramos que Jesus tem constantemente nos dito que há uma separação, e encontramos que a última coisa que está predito à raça humana, antes do grande dia final, quando subirmos para a presença de Deus, que haverá uma separação final. Ele separará as ovelhas dos bodes. Lá no julgamento ainda haverá mais uma separação. Eu creio que ali é a última separação, desde o princípio e lá termina. Então Deus vem constantemente separando, interruptamente. E isso é o que Ele está fazendo nessa noite. Isso é o que Ele sempre faz. Você pode ver isso em cada reunião. Ele separa fé de incredulidade. Abraão também, ele era uma pessoa separada do mundo. Quando Deus chamou Abraão, aos 75 anos de idade, Ele disse: separa-te a ti mesmo dos teus parentes e de toda incredulidade, e entre um mundo no qual você nunca viu antes, e entre um povo que você nunca conheceu antes. Sai e separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo, para que você seja um nazireu do Senhor, ao Senhor.
porque ele estava guardando a promessa de um filho, aguardando uma promessa ao filho. Ele teve que separar-se do seu papai, da sua mamãe, dos seus parentezinhos, né, queridos. E o que separou? Não porque ele era um bom homem e estava se separando, mas porque ele cria que Deus era capaz de guardar a promessa que ele havia lhe dado. Então veja que ele não se separou porque o papai e a mamãe eram isso, aquilo, mas por causa da promessa, por causa da chamada, por causa da promessa que deu. E Deus nos deu uma promessa também maior do que de Abraão. Para Abraão ele deu um filho, nós estamos esperando um filho prometido da parte de Deus, mas estamos tendo uma promessa de arrebatamento, de transformação, de subir daqui para a glória. Então ele exige que venhamos ser separados de qualquer pessoa que esteja crendo contrário, diferente do que você crê, porque elas vão produzir pulgas, né? Como diz, né? Deite com um cachorro pulguento, as pulgas vão pegar você. Alguém diz, eu sou Superman espiritual e entro onde tem pulga e as pulgas não pegam. Parece que só o diabético que aguenta as moscas, os mosquitos não picam ele, porque o sangue dele é doce. É o que eu ouvi falar, né? Diz que os mosquitos não gostam de sangue doce. Então é bom nós sermos todos diabéticos, né, irmão? Os mosquitos não picam nós. Aleluia. Então essa separação que está sendo feita não será só lá no trono branco, né? Aleluia. Aquilo é um tipo de separação lá no trono branco. Serão separados 2 grupos de pessoas no trono branco, que não são ovelhas, na verdade, não são bodes também, cabritos. É uma questão de comparação. Ele diz, estava separando como, né? Como se fosse ovelhas separando de cabrito. Não que fossem cabritos nem ovelhas, eles estavam lá para ser julgados. É uma comparação. Você sabe que há 5 tipos na Bíblia Sagrada de formas de alguém venha poder ser salvo. Há 5 grupos principais. Somente esses 5 grupos poderão ter vida eterna. O primeiro grupo que nós conhecemos é o grupo da noiva, né? A noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi predestinada antes mesmo da existência do mundo. Ela já foi pré-ordenada, chamada, já foi justificada, já foi talhada, seu nome já foi escrito. Antes que houvesse alguma estrela, lá estava o seu nome, o meu nome, o nome da noiva, né? Porque essa noiva, ela é uma partícula de Deus. Ela é como se Deus tivesse um pedaço e saísse, aquele pedaço é você, tá? Uma parte que saiu de Deus. Por essa razão que Deus é chamado nosso Pai, porque saímos do Pai. Saímos diretamente dos seus lombos, somos gens de Deus. Essa é a noiva, saiu de Deus. Esses são o que a Bíblia diz, a própria imagem do Deus invisível. Veja, eles têm o mesmo Espírito de Deus, porque se saíram de Deus, Deus é um Espírito, então nós temos o mesmo Espírito que Deus tem. A noiva, falando da noiva, são aqueles que se identificam sempre com as Escrituras, porque eles não podem negar a própria existência deles, se eles são parte de Deus, e Deus é a palavra, a noiva é a palavra, porque saiu de Deus. Em Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ela é uma rainha noiva. Ela se sentará no trono com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela se casará com o Filho de Deus, não nessa forma que nós conhecemos de casamento, é um casamento mental, é um casamento de mentes, tá? Temos a mesma unidade mental, estaremos no mesmo... trabalhando no mesmo reino, subdividido como que teremos, a noiva terá reinos também, porque seremos reis e sacerdotes com Cristo Jesus. E então esse casamento com o Filho de Deus é uma forma figurativa, como uma união de casais aqui, como se a noiva fosse uma forma feminina. Aleluia. Então esse casamento não é uma união de muitos membros, todos os membros de um corpo só se unindo. Esse é o primeiro grupo que ele já é salvo
não que vai ser salvo, ele já é salvo. Antes da existência dessas pessoas, eles já estavam salvos. Isso nos dá segurança. Quando eu fui salvo, eu nem existia e já estava salvo. Ô irmão, mas como eu sei que eu sou? Porque eu me identifico com a palavra, ouço a palavra, faço parte da palavra, a palavra é eu também. Deus é a palavra, eu também sou, somos iguais. Veja bem, o segundo grupo que recebe salvação, esses serão salvos, não são ainda. Veja, a noiva já é, o segundo grupo será salvo. Eles não são a noiva, são os que a Bíblia chama de virginésias, né? Esses são crentes que tiveram um grande conhecimento da palavra original, eles conhecem a mensagem, veja, porém não puderam fazer parte da noiva, veja, não foram pré-ordenados para isso, eles não puderam ter toda a palavra, porque foi colocado um bode lá para ensiná-los, e eles então foram enganados por esse bode lança eles na matança. São pastores que não são pastores, irmão. Há muita gente se intitulando que é pastor, nunca foram chamados por Deus. E eles estão lá, o que eles estão fazendo? Tratando de enganar aquele grupo, né? E ainda desse tempo, essas virgens ainda terão que passar o tempo da grande tribulação, porque vamos fazer de conta que o rapto aconteça daqui 1, 2 ou 3 anos. E essas pessoas nessas igrejas vão ter que passar por um pesadelo astronômico, terão que dar a sua própria vida ainda para poder, no juízo, alcançar a vida, a salvação ou a vida eterna. Na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, 368, só um pouquinho e seremos convocados, então virá o rapto, como Enoque. Só um grupo pequeníssimo será arrebatado. Então o remanescente da semente da mulher que guardarem os mandamentos de Deus, que são os judeus, tiveram o testemunho de Jesus Cristo. Os gentios serão caçados como cães e darão suas vidas por seu testemunho. Então esses gentios que vão ficar, na verdade, os crentes da mensagem que fazem parte da Nessa, foram enganados pelos seus líderes e serão caçados como cães, vão ser caçados para ser mortos. Então uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, começará a lua de mel, e então o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos. Então tem a noiva que entra para isso, né? Que entra para lá antes dessa grande tribulação. E o milênio é quase como uma lua de mel, como seria um anivelamento entre Cristo e a noiva, um tempo de preparo para depois entrar no reino eterno. Então o resto dos mortos não vive até o fim dos 1000 anos, e logo ao final dos 1000 anos houve um juízo mostrando que Cão estava na arca e que Cão ainda está aí no remanescente. Aqueles que ouviram isso e rejeitaram terão que ser julgados. Então ele diz assim: agora conceda, Senhor, que nós não estejamos considerados entre eles, mas que estejamos no chamado à ceia das bodas, porque nós reconhecemos a Jesus entre nós hoje, estamos entrando com Ele, fora do mundo nele, permita-nos caminhar nessa cidade e sair com Ele. Então, aqui o mensageiro dá somente um enlace, né, uma pequena explicação das nécias. Há muita confusão sobre virginécias, né, e virgem prudentes, que é a noiva. E onde está congregado a noiva, ali não existe nécia. Se aqui tem um grupo da noiva, não existe nenhuma nécia aqui dentro. Veja bem, tem somente aqui dentro os manufaturados incrédulos, os quais são os perdidos,
Ou, como o mensageiro também salienta, são os crentes casca, eles serão queimados. Esses não têm vida, nunca tiveram e não vão ter. Onde está congregado as nécias, veja, ali pode que tenha o eleito, mas ele vai ser chamado ali, sai daí, né? Sai daí o eleito. A chamada é para o eleito, sai daí, né? E, então, onde está congregado a nécia, ali também tem manufaturado e incrédulo, que são os perdidos, os crentes casca, da mesma forma. Então, onde está a nécia, ela não alcançou como a noiva toda a plenitude da palavra, porém tem ali também o manufaturado e tem o incrédulo, é um grupo. Então, é diferente das prudentes. Onde há prudentes, onde há virgem prudente, vamos dizer, não há virgem nécia. Porque a virgem nécia é enganada. Então, se você acha que, por exemplo, que aqui tem uma nécia, então você tem que tirar esse pastor porque ele está enganando. Tem que tirar dele, daí ele é um enganador. Veja, elas são enganadas pelos seus líderes, o mensageiro diz. E esses crentes demais que estão nesses dois grupos, os mais perigosos são os crentes manufaturados. Eles são uma espécie de crente fingido. São os procuradores de defeitos, procurando qualquer coisa errada que eles possam ver, porque eles atuam como acusadores. Eles são acusadores como seu pai, o diabo. Eles estão atrás de alguma coisa para acusar. Eles são acusadores. Eles estão mostrando que são da descendência da serpente. São a descendência do maligno, o acusador de nossos irmãos. Quem nos acusa? O diabo. Onde? Nos manufaturados. E esses manufaturados também são os traidores de Cristo, né? E eles estão aí no meio da igreja, eles têm que fazer o trabalho do papel do seu pai. Eles procuram desencaminhar as pessoas da verdade. Eles sempre vão estar mentindo e criando alguma coisa para desvirtuar a pessoa e sair da verdade. Porque eles estão trabalhando para Satanás. Seu pai é o diabo. E com isso, então, tentar impedir que as pessoas venham conhecer a verdade ou se converter à verdade. Quer dizer, eles desencaminham, levando as pessoas para o mesmo nível que eles. Se for possível, eles vão fazer isso. O mensageiro diz que é desse que nós temos que nos cuidar, porque eles têm as orelhas muito largas, assim tipo elefante, né? E eles querem ouvir tudo para ter substância material para fazer as acusações. São os que traem a confiança do ministério. São aqueles que, escondido, falam para os outros mal do pastor, mal daquilo, mal... Esse é o manufaturado, irmão. Porque ele não está tentando ajudar. Se ele tem alguma coisa para falar ao pastor, por que não fala direto, pastor e centro, quero te ajudar? Ele vai falar para o outro para desencaminhar, tirar a fé daquele outro. Então ele é um manufaturado, ele é um filho do demônio. Ele está na igreja porque foi colocado aí, como Judas. E são também aqueles que estão na igreja, mas estão ouvindo o que a serpente tem a dizer. Eles querem sempre ouvir, ele falou isso, mas eu ouvi a opinião daquela serpente branca, da cor colorida, daquele pregador, daquela pregadora, talvez até pregadores escutam, para criar uma opinião, para ter algo para poder acusar. E é desse tipo que temos que cuidar. E eles estão no grupo da noiva e estão no grupo da nécia também. Nós vamos logo abordar isso. Agora, o terceiro grupo de salvos, que serão salvos, esses não tiveram conhecimento da palavra. Talvez tivesse alguma coisa que a religião deles disse, se é que tiveram religião, né? Porém, eram um tipo de pessoas, boas pessoas, vamos dizer que fossem boas pessoas, né? E em um determinado tempo da sua vida, eles vieram e ajudaram um membro da noiva. Lá estava um membro da noiva, vamos dizer, preso. Vamos dizer que esteja preso. Eles foram, ou estava doente, eles foram lá, ou estava necessidade, ele levou comida para ele. Ele fez alguma coisa, sem saber se era noivo ou não, ele foi lá, viu, né, e fez uma obra social para um membro da noiva. Então, algum tipo de dificuldade essa pessoa, e eles fizeram algo para auxiliar, sem se dar por conta, como diz lá em Mateus 25. Então, naquele dia, eles serão chamados
eu tive fome, me desse o que comer, estava sem roupa, me desse, eles vão perguntar, mas quando é que nós fizemos isso? Porque eles não se lembravam, não sabiam, mas onde tu estava? Aí Jesus, quando fizesse, um dos meus pequenininhos que estão aqui julgando comigo, vocês fizeram para mim, entra no reino, veja. Deus é tremendo nisso aí, Deus é justo nessas coisas aí. Possivelmente esse grupo faz parte de um... Não são filhos da serpente, irmão. Nunca foi dado para eles o que foi dado a nós. Mas por meio disso, Deus os leva para a vida. Serão para a vida eterna como trabalhadores. É uma diferença, né? Não é que um filho da serpente vai entrar lá, não vai. O quarto grupo que alcançará a salvação são os judeus que seguirão, Elias e Moisés. Depois de ter acontecido o rapto, né, eles serão mortos. São 144 mil judeus que serão mortos. A Bíblia diz que eles serão os guardiões dos portões da cidade. Serão os que vão fazer a vigilância, não sei se vai ser necessário, mas a Bíblia diz que eles vão estar lá. Eles vão ser os guardas, ninguém entra, ninguém sai sem passar e se identificar lá, como um condomínio bem grande, né? Então tem 144 mil judeus nas portas. E esses são salvos simplesmente pelo fato, né, que eles morreram pelo testemunho de Cristo. Eles vão ouvir a mensagem da hora, irmão, por Elias e Moisés, e serão mortos. Porém o rapto já aconteceu, eles não podem ser raptados, mas receberão vida eterna e serão uma espécie de trabalhador. Apocalipse 11:3 diz: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. 1200 dias, 1260 dias. Quantos dias tem um ano? Quanto? 365 vezes 3, 4. 1260 dias. Me parece que é 3 anos e meio, por aí, mais ou menos. É isso? Mais ou menos isso aí. Eles vão estar pregando. Enquanto isso, o mundo está em grande tribulação e eles estão lá, e logo serão mortos aqueles judeus, né? Em Mateus 17:13 diz assim: eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Elias e Moisés estarão lá. Na mensagem Festa das Trombetas, 232, e ao mesmo tempo, agora, logo que essa igreja, a noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, o mistério acaba. Que coisa séria, veja. Tem tão misterioso o sétimo selo. O sétimo selo é o próprio arrebatamento. É a vinda, é a tirada da noiva. Completa-se o selo para os gentios, para a noiva. E os judeus são chamados através do ministério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. Então a sétima trombeta não é para nós, é para os judeus, por 144 mil. Vejo o crente esperando a sétima trombeta tocar. Então ele está dizendo assim: eu vou ficar na grande tribulação para ver a trombeta, vou assistir o culto de Elias e Moisés. Aleluia. Estão esperando coisas erradas. Aleluia. Então, vou ler novamente. E os judeus são chamados através do mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. E eles voltam. E aí é onde os pentecostais fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo. E a igreja já partiu. Isso é para os judeus. A sétima trombeta é para os judeus. Agora temos o 5º grupo, que também é salvo. E esses receberão vida também. São aqueles judeus que foram mortos por Hitler por causa do testemunho da palavra. Por causa do testemunho da palavra, eles foram aniquilados. Veja, tu vê, aconteceu. Isso vai acontecer novamente após o rapto. Vai se levantar um rei muito terrível, né, um reino, um homem, e vai fazer a mesma coisa que Hitler, o que Hitler fez vai parecer brincadeira perto do que ele vai fazer.
A era da igreja de Sardes, 99. É na segunda ressurreição que as almas sob o altar, como é anunciado no quinto selo de Apocalipse 6, 9 e 11, recebem vestes brancas e, naturalmente, a vida eterna. Ou não haveria evidência de vestes brancas. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, essas almas no altar, é um lugar que Deus reservou para eles, aí estão aguardando, eles estão clamando. E a Bíblia diz que é para eles acalmar, porque ainda não completou o número, falta 144 mil. Esses 144 mil serão mortos logo depois do rapto, enquanto a igreja está na grande festa, aqui grande tribulação, perseguição e tudo mais. E quando completar os 144 mil, então Deus vai julgar o caso deles. Esses são os que entram, né? Entram junto, né, o quinto grupo, que é os judeus, e os 144 mil são um grupo só e recebem vida eterna. E em todos esses grupos, somente a noiva eleita do Senhor é que será arrebatada e se assentará no trono. Quer dizer, veja bem, a noiva, ela não é qualquer coisa, ela se assentará no trono. Eu enfatizo de vez em quando isso: se eu vou ser rei de alguma coisa lá no reino de Deus, no reino de Deus deve ter muitos outros reinos, ele é o rei de todos os outros reinos que tem dentro, né? Por exemplo, tem o reino de Miguel tem um reino, Lúcifer tinha um reino, ele perdeu, e outros possivelmente devem ter, e a noiva, Jesus vai ter um reino, e nós estaremos junto com ele no reino dele, e dentro do reino dele ele subdivide muitos outros reinos. Então, se eu vou ser um rei, você crê que vai ser um rei? Então você precisa ter um reino e súditos. Então Deus providenciou também os que vão ser súditos. Serão as virginécias, né? Serão aqueles que deram alguma coisa para a noiva, e assim por diante. Então, durante todas essas eras, eu não tenho ideia qual é o número que vai ter. Então, se eu tenho um rei, eu sou rei sozinho. Não existe rei sozinho. Eu sou um reino, tem que ter súdito. Existe muita coisa que Deus nunca revelou, nunca deixou muito claro, somente diz isso e temos que crer. Eu às vezes fico pensando nessas coisas. Nós temos um universo inteiro aí cheio de planetas e sol, tudo vazio. Você, para que Deus colocou tudo isso aí vazio? Milhões, bilhões de planetas sem nenhuma formiga lá. Para fazer o quê? É para enfeitar o céu, mas eu nem consigo enxergar para dizer que está bonito, feio, aquilo, né? Está muito longe, né? Mas está lá, os binóculos, lá, os aparelhos lá dele, eles vê lá, lá tem isso, lá tem. Quantos seres acharam? Nenhum. Tem que ter um propósito, porque Deus colocou todas essas planetaiadas aí, tudo para quê? Afinal de contas, alguma coisa tem. Ele não vai colocar ali para deixar rodeando, sem nada aí dentro. Alguma coisa tem. Tem uma rodeando, e nós estamos grudados nela, somos nós, né? Nessa terrinha aqui. Então, eu só estou salientando, não vou entrar nessa parte, mas se eu serei rei de alguma coisa. Em alguma coisa, em algum lugar. Vou ter algum mundo, alguma coisa. Você já pensou nisso? Então, aqueles que não fazem parte desses 5 grupos, né? Esses 5 grupos, esses são os que vão ser condenados, não será dado vida para eles. É o julgamento final, serão lançados fora, né? Agora a Bíblia nos fala que Satanás enganou o mundo inteiro, os moradores. Apocalipse 13, 13. Faz grandes sinais, de maneira que até faz fogo descer do céu, à terra, à vista dos homens.
E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido para que fizesse na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, quem está por trás de todo engano aí? Satanás, né? Em 1 São João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se você está em Deus, o mundo inteiro, todos estão no maligno. E por meio da televisão, por meio da internet, por meio de filmes, por meio de comunicação social, por meio dessas comunicações mentais, veja, comunicações mentais de perversão, porque isso é uma comunicação mental. A TV, a internet, hoje ela vem pelo espírito, e o aparelho traz aquilo que vem pelo espírito, pelo espaço, pela quarta dimensão. E ela vem para quê? Para encher a sua mente, porque aquilo que enche a sua mente é isso que você vai ser. E o diabo então tem enganado aí homens e mulheres, né? Por meio de igreja, por meio de religião, por meio dessas comunicações sociais pervertidas, vamos dizer assim. Eu me recordo quando era bem pequeno que começou a aparecer, eu fui do tempo que a televisão começou a circular, e algumas pessoas na minha cidade conseguiram televisão, e eu me recordo que uma parente minha tinha uma televisão, e ela não funcionava como hoje, assim, funcionava alguns dias, de noite, e domingo de tarde, tá. Então, domingo de tarde, tu ia na casa dessa, que era uma parente minha, ali se reunia todos os vizinhos que estavam ao redor, e todos na expectativa, porque às 3 horas ia abrir a TV, e eles iam ver pessoas se mexendo num vidro, e falar através de um vidro, e eles ficavam assim, 2, 3 horas, dizendo: é irreal, como pode pessoas se mexer dentro de um vidro? Era tremendo isso. E eu me recordo que logo começou a vir novelas, aí que as pessoas então pensaram que a TV era um aliado deles. Então as primeiras novelas ensinavam como enganar o marido, como trair a esposa. Eu me recordo, era pequenininho, muito pequenininho, mas eu me recordo disso. E ensinar como as mulheres tinham que ser pervertidas. Naquele tempo as pessoas não eram crentes, as mulheres usavam tudo saia, aí veio lá mostrando que pode usar pantalona, calça comprida, começaram a ensinar, mostrando lá as mulheres cortando o cabelo, tudo isso na TV. E dali a pouco você viu as mulheres tirando a saia, botando aquelas tal de pantalona, parece que era pantalona o nome, e logo tu via as mulheres cortando o cabelo, já começaram a pendurar uns brincos desse tamanho, e logo já estavam traindo os seus maridos, os maridos traindo a esposa, e começou, deu um poucos anos assim, deu uma destruição de famílias assim, impressionante. Porque eles pensavam que a televisão é algo de Deus, estava ensinando como se portar na vida. Então o diabo usou isso, está usando hoje mais potentemente a internet para fazer a mesma coisa, porque o que enche a cabeça, você vai fazer. Se você não abortar a semente do diabo, ou hoje, daqui 1 ano, 10 anos, aquela semente vai brotar e vai fazer aquilo. Então, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, 91, vejam o que o Hollywood tem feito à mulher. Veja, era Hollywood aquele tempo. Hoje, vejam como tem roubado as virtudes sagradas da mulher. E poderíamos seguir e seguir, vem, ela perdeu tudo isso. Como fez ela? Porque houve um instrumento sutil chamado a igreja, como houve ali no Jardim do Éden uma pessoa sutil, o diabo entrou na igreja, tal como ele fez no Jardim do Éden, e enganou nisso. Ela está enganada, a mulher pensa, ela não deseja estar errada. Eva não desejava fazer o mal,
não foi voluntariamente, porém ela, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, ela foi enganada. E enganada não é quando você faz ou quando você voluntariamente o faz, é quando você é enganado a fazê-lo. Então veja que o Espírito Santo está batendo em cima disso, irmão, para que a pessoa não entre no pecado imperdoável, não é? Mas Eva aí foi enganada, as pessoas foram enganadas, pensando que talvez estivesse fazendo certo, mas quando a pessoa tem conhecimento da verdade, aí fica um pouco diferente. Então a pessoa enganada é porque realmente ela não sabia daquela questão, e foi errar, sabe, não errou voluntariamente, pensou que talvez fosse certo fazer aquilo, alguém lhe disse, né? Então há uma diferença entre enganado e fazer voluntariamente, nós falamos isso de manhã, né? Então falamos a parte do poder de Deus para transformar. 1:8:7, agora observe o que aquilo fez com Caim, será da mesma forma hoje, isso fez com que Caim fosse embora, um pecador voluntário, ele desobedecia voluntariamente, e cada pessoa será da mesma forma, desobedeceu voluntariamente, depois de ele ter visto a mensagem de Abel, tão vindicada por Deus, que era a verdade, ele recusou fazer isso, e fez o mesmo então ele atravessou a linha divisória. Então existe uma linha divisória, irmão. Deus permite você caminhar, mas no momento que você ultrapassou aquilo ali, não tem retorno. Você pode continuar sendo crente, um religioso, pode fazer um monte de coisa, mas já está fora, não consegue se arrepender, não consegue mudar, não consegue, porque o arrependimento não vem de ti, vem de Deus, irmão. Se Deus não dá arrependimento para a pessoa, ela pode ficar com remorso, como Judas. Judas chorou amargamente de remorso e foi lá e se enforcou. Ele não podia se arrepender, não tinha como se arrepender. Então, por isso é necessário nascer de novo e receber o batismo original com o Espírito Santo. E enquanto uma pessoa não nasceu de novo, por isso o objetivo da igreja é buscar esse novo nascimento. O mensageiro nos fala na mensagem da Escritura, na parede 95, ele diz: receberá você através da persuasão da minha voz, Jesus Cristo nessa hora? Arrependei e seja batizado, disse Pedro, e cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, quando a pessoa é batizada nas águas, levando o nome de Jesus Cristo, está agora uma promessa diante dele, tem que caminhar para pegar a promessa, né? Tem que chegar lá na promessa. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, e tantos quanto Deus chamar, que é o nosso caso, né? Pois não há outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser que vocês seja um cristão, você poderia ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Vocês estão perdidos até que se tornem cristão. Não crente, cristão. E Cristo então entra em você. É um novo nascimento através do Espírito Santo. Receba-o nessa noite quando orarmos. Então veja que o mensageiro salienta aqui que você ser crente é uma coisa, cristão é quando o Espírito Santo entra em você, senão você só fica ali. Depois nós vamos fazer uma coisa aqui hoje, quero mostrar algo aqui, que é onde o diabo também entra e ele engana as pessoas. Então é necessário nascer de novo do Espírito, da palavra, né? Da lavagem da palavra. Por isso a palavra diz, da lavagem da palavra. Lavar o quê? Lavar as mentes. Uma vez me acusaram que eu era um lavador de mente. Eu disse, sou e dos bons. Se tu lava a mente de todo mundo, sim senhor, com a palavra, né? Com a palavra eu fico lavando aí, né? Porque a função da palavra é lavar a nossa mente mesmo, né? Da imundície, e para que a palavra de Deus entre assim, né? Então, eu vou ler uma coisa que eu já li de manhã, mas para poder a continuação aqui. Estreita é a porta, 93. Ainda assim, ele poderia estar perdido. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome profetizado? Veja, essas milhões de crentes vão estar no juízo.
E eles vão lá dizer: eu tenho pregado, eu só era pregador, eu era profetizador, eu expulsava demônios, eu fazia até curas. Olha só, não sou contra isso. Agora que Jesus está falando aqui, Senhor, eu não tenho pregado em teu nome, profetizado, não tenho eu em teu nome expulsado espíritos maus, não tenho em teu nome feito muitas grandes obras. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem mesmo vos conheço. Aqui está um ponto bastante delicado, porque eles tinham os dons de Deus, que é diferente de ter novo nascimento. E Jesus disse: apartais, porque eles eram praticadores de iniquidade. Eles sabiam o que era certo, porém faziam o errado, ou ensinavam o errado e viviam errado. Então ele continua: estreita é a porta e apertado o caminho, todavia poucos haverão que a encontrarão. Então esses são os perdidos, são os crentes pervertidos, né? Porém com os dons, eles têm dons. Deus dá dons até para os rebeldes, a Bíblia diz, né? Eles se firmaram nos dons e então usaram um dom tipo do mecanismo para ganhar dinheiro, vamos dizer, né? Aleluia. Eles nunca se firmaram na palavra, se firmaram nos dons porque era lucrativo. Então na mensagem Não Sabeis, 112, agora a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso, agora, e verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito? Agora as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles podem gritar no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito, que é o Espírito humano, e ainda estarem perdidos e tão possuídos pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Aí está o engano. Veja bem, aí Satanás entra rachando para enganar. A pessoa pode estar ungida pelo Espírito Santo e possuída pelo diabo. Veja, isso é uma coisa delicada. Então, por isso eles são iníquos. Eles fazem a obra do diabo, mas tem a unção. A unção, ali está os dons, está aí no meio. Na mensagem Liderança 162, a escolha de sua conduta. Você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores, o que você faz, no falar, no agir, no proceder, como você vive, como você comporta, são as expressões exteriores, mostram exatamente o que está dentro. Bem, o cardo, nós meramente pensamos: eu obtive o batismo do Espírito Santo, estou indo para o céu. Aquilo não significa nada que você está indo para o céu, não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida. Então, quando o irmão Branham está dizendo isso toda hora em sua vida, o batismo é um só. Então, ele não está falando realmente do batismo, ele está falando de outra coisa. Veja, você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia disse assim, é exatamente certo. Então esse batismo não é o selo que o irmão Branham está falando, não é o selo, porque o batismo do selo é uma vez só e está selado. Selado quer dizer obra consumada, não há mais o que fazer aí. Mas é uma unção que desce sobre a pessoa, pode ser todos os dias, toda hora, como diz a Bíblia. Ela não garante essa unção que a pessoa entre no céu, porque é um cumprimento de Joel capítulo 2, 28, que diz: e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei meu espírito. Agora aqui veja, ele está derramando seu espírito sobre a carne. Nem está falando sobre o espírito ou sobre a alma. O batismo de Deus vai diretamente na alma, é um selo, uma obra consumada. Então aqui também está falando que quando esse espírito vem com dons, né? Sonho, profetizo e assim por diante, visões, aleluia. Então ter esses dons não quer dizer que a pessoa seja eleita, né? Ou nasceu de novo.
ela tem uma unção, tem algo de Deus. Eu conheci muitas pessoas ungidas, né? Eu me recordo muito tempo atrás, um pregador, depois de descobrir aquilo, fiquei até com nojo daquilo. Ele tinha uma unção muito grande, ele pregava muito, naquela época, bastante extraordinário, né? Pregava, as pessoas recebiam coisas e tudo mais, tá? E depois descobri que cada dia o Espírito Santo revelava para ele qual era a irmã que ia dormir com ele aquela noite. Quando descobri isso, disse: Satanás, não, o Espírito Santo, não, Satanás. Eu estou mostrando um exemplo, isso está cheio aí. Eu sei que vocês não são acostumados a ver isso aí, mas existe de um montão isso aí, né? Aleluia. Então, na mensagem Coisas que hão de ser, parágrafo 111, se você ama o mundo e as coisas do mundo, né, as coisas pecaminosas, o amor de Deus não está nem mesmo em você. E se você não se alinhar com aquela palavra, a palavra de Deus, há algo errado. Então vê você, seu verdadeiro pai não é Deus. Então Deus te chama para o novo nascimento, para caminhar e tudo mais, mas eu continuo joqueando como malandro. Eu sempre digo, eu conheci muito malandro, todos eles já estão no inferno. Malandro novo, malandro de meia idade, aqueles espertalhão achando que vão na igreja e são os garanhão, são os que metem a mão. Todos, eu já vi um monte de gente e já estão enterrados há muito tempo. A malandragem, não existe malandragem com Deus, né, irmão? Eles estão mostrando que eles não são de Deus, porque quem é de Deus, seu pai é Deus, ele se alinha com a palavra, ele se humilha à palavra, ele vai a Deus, ele vai fazer, nem que doa para ele vai fazer a vontade de Deus, não a dele, né? Então, as coisas do mundo agir como o mundo, tomar coisas pervertidas do mundo, né? E não querer mudar depois de ouvir a palavra, então a semente que a pessoa tem não veio de Deus, não é uma semente de Deus. Aleluia. Então, como falei hoje de manhã, muitos dizem: não me condena, irmão, não me condena a fazer isso, não me condena a fazer aquilo. Aleluia. Para começar, você nem salvo foi. E quando é que a pessoa foi salva? Antes da fundação do mundo, quer dizer, ele já está fora de lá. O Nombrando está dizendo assim: teu nome não está no livro, por isso tu tem que fazer isso aí. Adultério, fornicação, Deus não perdoará essas coisas, irmão. Aleluia. Principalmente quando a pessoa tem conhecimento da verdade. Veja só que o mensageiro fala na mensagem O Estranho. Começando no parágrafo 50, ele diz: você sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente um adultério? Quando um homem a beija, ele potencialmente cometeu adultério com você. Você nunca deve deixar que ele a beije até que você esteja casado. Se ela é moça, então seria fornicação. É potencialmente um adultério, potencialmente uma prostituição. 51. Então é quase um adultério público novamente em toda parte. Veja, nas telas, falando das telas, as telas, então ele está falando da TV, falando da internet, falando né, desses meios aí, né? Nas telas, e tudo que você vê é uma beijação. Será que tem isso nas coisas? Tem uma beijação? Vocês têm TV assim, eles beijam muito lá na TV? Na internet eles beijam muito? Vocês não sabem, né? Beija ou não beija, irmão? Você nunca viu nada? Ele diz: é uma beijação e um comportamento licencioso. Não é de admirar que a imoral esteja aumentando. Como eles podem fazer isso e seus espermas ficarem todo agitados ao beijar essas mulheres na boca, sabendo que isso é adultério? Olha só esse detalhe: Deus não perdoará isso. Ele não vai perdoar. Vão tudo para o lago de fogo. Se for crente, pior ainda, porque conhece e vai fazer isso. Então veja que o caminho é estreito e apertado, irmão. Eu sei que é duro, mas eu prefiro falar a verdade, irmão, porque eu também não quero ser pego lá. Tá? Mas é o que o mensageiro está falando. Ele está mencionando a Bíblia. Ele está mostrando isso.
Veja como é perigoso isso. E às vezes as pessoas fazem isso e nem mesmo confessam isso. Aí ele fica com aquela corrente presa. Vai até a morte, ele não morre com isso e aquilo puxa ele direto para o inferno. Nunca confessou aquilo, nunca acertou aquilo. Eu esqueceu, vai ver uma coisa quando chegar na hora da morte e vem tudo na tua frente. Por que tu vai para o lago de fogo? Por que tu vai para o inferno? Sabe por quê? Porque isso aqui aparece tudo num filmezinho. Já é tarde. É duro, mas é a verdade, irmão. Então nós temos que nascer de novo e parar de qualquer coisa fora. Em 1 Coríntios 6, verso 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injustos? O que é injusto? É uma pessoa que não é justa. Ele engana, você tem que roubar, ele rouba, você tem que fazer uma trambique e passar a perna, ele faz. Você não tem que pagar dívida, ninguém ele faz. Ele dá um trambique na loja, dá um trambique lá com alguém, no banco, lá o que você. E esses são injustos. Ele não está fazendo justiça. O injusto não entrará no reino, não vai herdar o reino. O cristão, ele é justo, ele perde, mas não faz injustiça. Se está sendo injusto, isso mostra que ele é um perdido antecipado. E no verso 10, não erreis, nem os devasos, que são os depravados, nem os idólatras que adoram. Você sabe que aonde que tem a maior adoração hoje? As pessoas adoram a si mesmas, mais do que a Deus. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que eram efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes que ficam falando mal dos outros. E fala o mal que ele fez, não o mal que ele não fez, faz. Por isso que você não pode falar o mal do outro que ele fez o outro mal. Não, mas eu estou falando o mal que ele fez. Não, mas a Bíblia diz que não é para falar o mal dele, porque você se torna um maldizente. Nem os roubadores, aí já, porque tem os ladrões e os roubadores. O ladrão é o que rouba das pessoas, os roubadores roubam de Deus. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora você pega, é só esses dois versículos, e se tu coloca assim no espelho com a igreja, tu vai ver que a igreja quase toda está condenada. Estou dizendo a igreja literal. Porque eles fazem tudo isso aí, e pior ainda. E vão lá, tudo perdidos, tudo enganado, adoradores satânicos perdidos. Então, se alguém faz isso e nunca se arrepende, então a pessoa está fora, não importa se ele é crente ou não, ele está perdido, porque as obras mostram que ele está fora do reino. Aleluia. Coisas que... Vocês ainda estão aí na igreja? Vocês gostariam que eu continuasse assim ou mudasse, falasse mais do amor, assim, de Deus? O amor de Deus é uma coisa boa, irmão. Vamos deixar essas coisas de lado. Deus perdoa tudo. Deus é um velho bem bom, né? Bem bom, eles vão ver quem é o velho, né? O velho. Aleluia. Então aqui, coisas que hão de ser. Se há algo em você que você ainda deseja continuar da maneira que você agia, você veio do mundo e vem aqui, quer continuar fazendo aquelas barbaridades todas lá, né? Você agia, você realmente ainda tem as coisas do mundo em você, recorde, você não é de Deus, não se identificou ainda, você não é de Deus. É iniquidade. Então, claro que a pessoa que vem do mundo, ela vem carregada com aquelas coisas, ela tem um processo a passar, mas passa o tempo do processo e ela não vai. Ela quer continuar fazendo coisas que ela fazia lá no mundo. Então ela está identificando que ela não faz parte de Deus, ela não tem partícula de Deus nenhuma.
Porque um praticador de iniquidade sabe que está errado, mas vai fazer, né? Então o mensageiro diz nessa mensagem coisas que hão de ser, 137, ele diz: recordem vocês, eu vos encontrarei no dia do julgamento com essas observações. Então o mensageiro está dizendo que as pessoas fazem isso, elas vão estar no julgamento, e ele vai estar lá com essas observações que estamos lendo aqui. Então não tem escape. Eu quero estar no dia do julgamento com ele lá, não na frente dele. Então recorde, eu vos encontrarei no dia do julgamento com essas observações. Se eu ainda amo o mundo, isso mostra que não tenho nenhum corpo lá. Eu não era nem mesmo embrião de Deus. Ele não é meu pai. Irmão, essa é a realidade da coisa, esse é o evangelho real. Ficar, não, irmãozinho, isso, aquilo, isso é conversa fiada para boi dormir, irmão, isso é coisa de engano. Ou você vai para o novo nascimento, porque Deus te chama para o novo nascimento, e aí você recebe a obra completa, que é o batismo com o Espírito Santo, ou você vai se identificar como fora. E você não faz parte. E quem não está o seu nome no livro da vida, irmão, ele não vai mudar. Eu conheço muitos irmãos, 30, 40, 20 anos, eles não mudam. Já ouviram 500 que é pregação. Igual estão, quando é igual. Que nem uma mula. Vou para o inferno. Né? Porque ele não está com o nome no livro. Você crê que você é um crente de mula? Eu estou um pouco duro, né, com vocês, né? Estou sendo duro demais, né, irmão? Aleluia. Irmão, se eu não falar isso, eu sou um hipócrita. E não amo vocês coisa nenhuma. Estou falando isso para que vocês se arrependam e voltem para Deus. Aleluia. Essa é a verdade, irmão. Se eu não amasse, ia dar uma enrolada, como eles dizem assim, dar uma enrolada para não perder membro. E eu não posso fazer nada, irmão. Claro que eu gostaria que todos os membros ficassem, mas não vou ficar pelos membros, vou ficar sempre pela palavra. Agora, aquele que se alinha com a palavra vai ser membro do corpo, logicamente. Vamos estar aí. Também sobre casamento, nós temos que cuidar muito isso, né? Porque tem muitos jovens, às vezes vem iluminado por aí, uma iluminada aparece por aí. Tem que cuidar que tipo de iluminação vem vindo aí, né? Às vezes são iluminados mesmo, são de Deus, meu Deus está trazendo, mas às vezes tem que ver se tem que fazer prova. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, 145, nós somos um, isso nunca será perdoado. Nós somos um, nós somos toda a mensagem, somos um. Não, só um pouquinho. Eu não sou um com você, sou um com a palavra. A mensagem é a palavra, você só um com a mensagem? Não, só não cremos nessa coisa de filho, não cremos nessa coisa de pai. Não cremos. Então vocês não são um, não. Eu não sou um com vocês, não. Porque se eu disser que eu sou um com vocês, então eu pequei um pecado imperdoável. Veja, só pelo fato de concordar com o erro, eu recebo o selo do imperdoável. Deus é assim, irmão, não tem como meio termo aí, né? Ou eu sou dele, ou não sou. Veja, uma denominação, usar a marca de uma denominação é a marca da besta. Passamos através disso aqui para fazê-lo. Fujam disso, filhos, fujam dessa coisa denominacional. Grande igreja bonita para o casamento ecumênico, usando a sua marca. Shorts. Claro que os crentes da mensagem não usam shorts, não é, irmão? Shorts é masculino ou feminino? Ou é para os dois? Para os dois? É triste, irmão. São pior, não usam nem shorts mais. Eu só vou dar um testemunho, só não relatar quem. Me convidaram muitos anos atrás, tinha uns irmãos que tinham umas casas na beira do mar. Eu fui até lá. E
E aí as casas estavam ocupadas pelos irmãos, mas disseram, não, mas tem uma senhora que sempre aluga ali para nós. Vai ali, tá a casa mobiliada assim. Tá. Fomos ali bem perto do mar, assim. Aí fomos tomar banho de mar. Aí eu saí de calça comprida, de camisa e de chinelo. O tempo era irmã Mara, aquele saião comprido e tudo. Fomos tudo para o mar tomar banho e ia e voltava daquele jeito. Aí a mulher que alugou a casa se incomodou com aquilo. Chegou e foi lá. Eu queria ter uma palestra com vocês. Pois não. Vocês são de alguma religião? Sim. Vocês são desse tal chamado tabernáculo também? Sim, somos o tabernáculo. Uhum. Não, é que eu acho estranho, vocês vão no mar, cheio de roupa, tomam banho cheio de roupa, vem cheio de roupa, calorão aí que está. Pois é. Nós gostamos do mar, mas não gostamos de ficar pelado. Aí essa senhora disse, mas vocês são os únicos que fazem isso, porque os outros dos tabernáculos, não sei se é de vocês ou de onde que é, eu sei que é dos tabernáculos que vêm aqui, eles usam como os da praia, as irmãzinhas usam biquíni e os irmãos usam uma sunga, mas eles estão na praia, você entende, né? Sim, eu entendo bem. Aquele dia eu disse assim, vamos embora daqui, eu não vou ficar aqui. Pelo amor de Deus, os irmãos dos tabernáculos, ela me deu os nomes todos lá. Não. Nem era shorts. Irmãos que se disse da mensagem, tem um clube privado de piscina. Aí tinha um clube lá, num lugar, que também não vou mencionar, clube da piscina, então várias piscinas, os sócios entram lá e tudo, né? E os irmãos da mensagem, esses que se dizem, porque não são da mensagem, eles dizem que são, foram lá participar também, são sócios, e claro, eles iam lá, não ia ficar com roupão, tudo, né? Fizeram igual os outros, de biquíni, sunga, são sócios, mas aqui é um lugar preparado só para isso, aqui dá para ser. Irmão, tu quer ficar pelado? Fica pelado dentro do teu banheiro quando tu tomar banho. É duro isso, mas é verdade. Isso é uma marca do diabo. Vestidos mundanos, sexys, né? Aí você vê algumas pessoas que foi mencionado, hoje estão com suas vidas destruídas, perderam suas famílias, já estão no segundo, terceiro casamento, sei lá, eu com o quê? Caso com mundano com humano, uma coisa assim horrível, né? Sexos, pintura. Eu acredito em pintura, parece que eu vou ter que pregar daqui uns dias nos índios, né? Eu até perguntei, tem que usar pintura? Eles iam perguntar se precisa, porque tem uns índios que você vai, tu tem que pintar, botar uns riscos. Eu até concordo com a pintura, se é o esquema dele lá, tem que pintar, o pregador tem que vir com os riscos, assim eu vou. Mas aqui o irmão Branham não está falando dessa pintura, ele está falando daquela pintura labial, olhar, né? Sabe? Tem uns assim que pintam assim, fazem que nem as prostitutas, fazem aquele... Parece umas guampinhas do diabo. Isso não é coisa de Deus, irmão. Aí pinta aquela... E ainda diz que é cristão. Mas que cristão é esse? E lá nas denominações tem muitos bons discípulos do diabo para apanhar os filhos de Deus. Esse ponto eu quero salientar, irmão. De vez em quando, pode que daqui a um tempo comece a vir gente de outros lugares para querer se congregar aqui. E aí vai vir lésbicas e gays. Eles vão vir primeiro fingindo que são crentes. São os bons discípulos do diabo para pegar vocês, ou te induzir vocês, ou são malandros que vêm, ou malandras também, só para tirar você da fé. Por isso eu aconselho a minha mocidade, os irmãos mais velhos que são Superman, nada me acontece.
Irmão Branham disse, você para na frente de uma mulher muito próxima e comete a dizer, só se você não é humano, você é um animalesco, que não, até os animais até mesmo sentem a vibração da carne, do desejo. Por isso eu tenho que falar, tem que haver com respeito e uma separação. E muito pouco, quando se trata de mulher com homem, que não é casal. Fora disso é diabólico, irmão. A pessoa sente. Aí começa, porque o diabo dá sentimento, irmão. Fica um sentimento de amor diabólico. Sentimento, eu amo ele. Disse amor, isso é diabo. O Ricardão disse, eu te amo, teu marido não te ama, mas eu te amo muito bem. Ricardão do diabo, né? O Ricardona, né? Então esses bons discípulos do diabo apanharam os filhos de Deus, tirá-los eles da promessa. Casar com um bom rapaz, ele é um bom rapaz, eu já ouvi muito, é um bom rapazinho daquela, nascido sob tal condenação como aquela. Como você é bom rapaz com a semente da serpente, não, nem se converteu. Esse é um grande perigo hoje, irmão. A influência de um homem sobre o outro, 72, faça tudo o que você puder pelo reino, mas jamais insira as suas próprias ideias, diga apenas o que a mensagem diz e prossiga. Agora recorde, na mensagem, o Deus dessa era maligna, 144, recorde, isso foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia. A qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra, botar uma coisa a mais de sua própria interpretação, ou tirar também, né? Ambas as coisas, né? Então, qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra de Deus, depois disso, que isso vindicou ser a verdade, como lá no jardim, né? Vindicou ser a verdade, né? Lá no jardim, e uma palavra acrescentada causou a morte, quando Balaão acrescentou a palavra que todos somos o mesmo. Deus nunca perdoou Israel por ter aceitado a pregação do outro pastor, irmão. Aquelas ovelhas de Israel, o seu pastor era Moisés, eles só tinham que ouvir ele, mas eles foram ouvir o outro, e o outro era mais amoroso, somos todos um, somos o mesmo, temos a mesma mensagem, temos a mesma luz, temos mesmo isso, mesmo aquilo. Cuidado. Deus nunca perdoou eles por aquilo, porque era uma desobediência. Cada um deles pereceu no deserto, exceto os 3 que Deus trouxe. Jesus disse que eles estão mortos, isso é eternamente separado, já não tem mais o que fazer. Esses nem no juízo, só vão passar pelo juízo, simplesmente por passar, mas vão ir para o lago de fogo. Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Oh, que coisa, olha só a advertência do profeta. Fujam disso, filhos do entardecer. Você crê que é o filho do entardecer, da luz do entardecer? Então fuja dessas maracutaias do inferno. Aleluia. Não tem outro tipo de evangelho, o evangelho do amor. Esse aqui é amor. Isso aqui não é amor, então o que é amor? Isso aqui é advertência para não cair no laço do diabo? Veja 1 João 3, verso 6, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Quantos permanecem nele? É o calor. Vou repetir a pergunta. Quem é que permanece nele? É o calor. O amém vem assim meio cozido. Quem é que permanece nele, irmão? Então você não está pecando mais, né? Opa, só vi uns 2, 3 amém. Qualquer que peca não ouviu, não viu, nem conhece esse Deus, coisa nenhuma. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é de Deus. De quem é? É diabo, é que começa com Deus, eu pensei que era Deus. Quem comete o pecado é do... Porque o diabo peca desde o princípio.
Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Eu quero nascer de novo. Porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele está falando de pecado, que é incredulidade na palavra, não de erro. Erro é outra coisa. Irmão, é coisa maravilhosa você nascer de novo, você não é mais um pecador. Era um pecador, agora não sou mais. Eles tinham que fazer um hino assim. Era um pecador, agora não sou mais. Antes eu pecava, agora não peco mais. Tem que criar uns hinos assim, de fé. Aleluia. Porque em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo me pegou, o diabo me... Sabe onde que o diabo está, irmão? Sempre se escondendo de mim. Lá vem aquele alemão, melhor eu me esconder. Ele não toca em mim. A Bíblia diz isso, o maligno não lhe toca. Não, o diabo, que diabo nada, esse guaipequinha aí. Ai, irmão, eu não tenho medo de falar assim do diabo. Ai, o diabo. Para mim, o diabo é um guaipeca. Fica fazendo só aquele barulhão. Cala essa boca, guaipeca. Ele bota o rabinho no meio das pernas e sai. Porque está escrito que o maligno não pode lhe tocar. Oh, aleluia! Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está no maligno, mas nós não, nós somos de Deus. Há uma diferença aí, né? Mas vamos dizer que a pessoa fala e comete um pecado. Então Deus, sabendo já de antemão que pode que até um filho de Deus peque, porque ele não nasceu, ele está em processo de novo nascimento, eles vão dizer que ele comete um pecado. Então ele tem que recorrer à justiça, quer dizer, ao advogado que vai entrar na justiça com ele. 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não os pequeis. Então o que eu estou falando aqui também é para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, vamos dizer que alguém peque, então é porque ele não chegou a nascer. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então ainda há um advogado. Então, como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora está melhorando a pregação. Irmã, estava aliviado, estava batendo duro. Agora já abriu um advogado, já tem um advogado aí. Oh, aleluia! Que bom ter um advogado aí, né? Pelo amor de Deus, o cara está botando nós no inferno e nada de advogado. Mas Deus tem um advogado para cada um, né? Porque necessitar. Então ele continua, assim como foi com Moisés, serei contigo. 315, se não fosse a graça, todos estaríamos perdidos. Mas se você estiver disposto a confessar o seu erro, Deus é justo para te perdoar. Esse é um detalhe, onde o advogado, então pode advogar teu caso, você tem que fazer a coisa correta, qualquer um, né? Pergunta e resposta 15, 126. Bem, você apenas coloque suas mãos através da fé sobre ele e diga, Senhor, eu creio nisso. Se levantando, isso é certo, confesse os seus pecados, vem? Aquele que esconde os seus pecados não prosperará. O que cobre os seus pecados, veja, porém aquele que confessa os seus pecados, aí está onde você obtém liberdade e justificação, ou libertação e justificação. Quando você estiver desejoso para dizer, eu pequei, eu estou errado, isso foi o que você disse aqui. Eu caí, eu pequei, eu estou mortalmente errado.
Então existe uma chance para mim ficar por outra vez? Perguntaram para o Mombrana. O Mombrana diz, absolutamente. No momento que você desejou, veja, desejou o perdão, desejou fazer o conserto, aquilo mostra que Deus jogou uma linha de vida para você, para te levantar. Então simplesmente levante a sua linha de vida, da fé e oração, siga em frente em direção ao restante das águias. Sim, vá batendo as asas, isso é certo. Então quando a pessoa não tem desejo de se consertar, aí está perigoso, porque Deus não mandou linha nenhuma, não está fazendo nada. Mas quando a pessoa errou, confessou, tomá-la por que tu está fazendo? Porque eu sinto de vir, eu preciso, eu quero me consertar. Então é porque Deus ainda está tratando com essa pessoa. Então se você desejou acertar e confessar, isso mostra que Deus lançou essa linha, chamada linha de misericórdia. Caso não aconteça, a pessoa morre com os seus pecados. Agora vou falar uma coisa muito dura, não vou falar, vou só ler, porque é dura demais, eu não quero me meter nisso aí. Só ler. Hoje é Santa Ceia, nós temos que acertar. Pergunta e resposta número 2. Começando lá no parágrafo 80, na pergunta 10. Para os serviços de domingo. Se uma mulher comete um erro deixa ele dizer assim, espere, vou ler de novo a pergunta. Se uma mulher comete um erro com um homem casado e se arrepende e corrige com seu esposo conforme a Escritura, ela tem que ir à esposa do homem envolvido, mesmo se essa pessoa não saiba de nada disso? Ou é obrigação do homem dizê-lo primeiro? Ou é necessário que ela seja ferida de todo? Até onde podemos ir com essa restituição quando terminada e feita, e quando essa envolve a amizade? Bom, minha querida irmã, só há uma coisa que tens feito que está correto. Estivesse envolvida, isso está correto, estava envolvido. Imagino que esteve envolvido com alguém que conhece num ato de mal, que tens tomado o companheiro de outra mulher e tiveram um ato social. E quando caíste da tua graça. Então agora te arrependes. E não podes arrepender-te até que volte esse varão e o corrija. Tem que juntar teu esposo e ir a esse homem ao qual fizeste. Essa é a coisa que devia haver feito. Isso é a Escritura, deveria fazer. Eu confessei para o meu esposo, tudo bem, agora tu pega o teu esposo, vai lá até o homem lá que fez com você e apresenta para o seu esposo, não? Conta para a mulher dele também. Aí está a dureza, a maioria não faz isso. Então ele nunca se arrependeu, aquele pecado vai ficar pendurado ali. Não faz muito tempo uma senhora veio a mim, daqui mesmo de Louisville, ela era uma jovem, ela andava com um homem, então ela soube que estava fazendo mal. Veja. E deixou a cidade e se foi para outra cidade bem longe. Mudou o seu nome e vivia com alguma gente, algumas pessoas. E esse homem a seguiu e quando chegou ali, lhe disse que tinha a prova de sua culpa. Ele começou a fazer chantagem. Ela ainda teria que permanecer sendo sua esposa consensual, ou ele diria, eu ia contar para todo mundo. Quando ela estava ali, ela se casou com um bom homem cristão. Veja, não sei se enganou o homem ou contou para o homem ou me perdoou, mas lá foi o cara amarrado atrás, não sei. E ele disse, se ela não vivesse com ele, ele divulgaria a coisa completa. E ameaçou, portanto tinha que viver com ambos os homens, o que fez mal, em lugar de no princípio mostrar suas verdadeiras intenções. E ela teve um bebê. E agora a menina tem como que 18 anos de idade,
e deles, na verdade, não sabe qual é o seu pai. Agora, ela entra na menopausa e isso lhe apanha. Agora, que pode fazer ela? Eu disse, somente uma maneira. Ela disse, se eu digo isso ao meu esposo, ele me deixará. E minha filha sabe disso, se suicidará, falou para o profeta. E eu disse, irás ao inferno se retiveres isso em teu coração. Escolhe. Agora faça o que lhe convier. Tu não confessar, não acertar, tu vai com isso para o inferno. Essa é a dureza do pecado. O pecado não tem dó nenhum. Somente uma coisa a fazer, é ter suas mãos limpas. Isso é exatamente correto. Seja honesta. Sabe, muitas vezes nas visões, como vêm as pessoas, homens e mulheres, o Espírito Santo esquadrinha essas coisas e que eu tenho feito na vida. Você eu tenho ouvido e visto, você sabe. Ele diz as coisas que eles têm que fazer. Ele diz, bom, eu já o tenho acertado com o Senhor Jeová, né? Porém, se deves ao teu marido ou à tua esposa, vai e diga-lhes. Isso é correto, está suposto a confessar isso? Agora, essa pessoa, se ela é culpada, ela o fez com o seu esposo. Agora, você se tem livrado da culpa, irmão, porque você adulterou contra o seu esposo. Foste ao teu esposo e te livraste da culpa. Está livre. Se o teu esposo continua e quer viver contigo, isso está da sua parte. Se ele não tem que fazê-lo agora. Porém, se ele quer viver contigo e te perdoa, seja pois suficiente dama para nunca mais ser culpada de tal coisa. Porém, se ele não te perdoa, então esse é um negócio seu. Ele pode te repudiar, exatamente correto. Mas agora, o homem com o qual tivesse o ato, agora ele é que tem que ir à sua esposa e trazer a sua esposa e regressar a você. Então, o camarada que dormiu com ela também tem que contar para a esposa e vir com a esposa e mostrar, foi com essa mulher aqui que eu dormi. Você vê como é complicado acertar? A maioria não acerta, e ele chega aí e trava. Agora, o próximo homem também era um homem casado, agora ele tem que ir à sua esposa, tomar a sua esposa, regressar àquela esposa. Então, está bem o que eu digo? Está acertado então. Porém, fora disto, todavia será culpada e no profundo do teu coração serás condenada. Então veja que a pessoa aí não vai porque vai dar um tumulto, o marido, o cara vai me matar, vai dar um... para o inferno você vai igual. Então o que eu devo fazer? Não pecar. É melhor. Não peca. Não faz muito que eu tive uma mulher que tinha isso desde a Primeira Guerra Mundial. Ela disse, irmão Branham, ela havia gastado centenas de dólares em psiquiatras e tudo. Estive ali assentado, observando-a naquele quarto. Meda, que era a esposa do irmão Branham, trouxe a mim. Ela estava sentada ali, esfregando um lenço em suas mãos dessa forma, e disse, sinto que o mundo vai explodir. Tudo nessa forma. Apenas permanecia ali sentado e eu disse, agora algo acerca, você tem algo em algum lugar em sua vida? Ela disse, não, eu sou professora da escola dominical. Eu disse, muito bem, permaneci ali sentado um pouco e observei, e disse, veja um pequeno automóvel verde, você está com um homem ruivo, e um trem de ferro quase tocando o automóvel, e ela disse, não diga isso para ninguém, quem te contou isso, não diga, como tu sabe? Deus estava mostrando. Aí ela disse, naquele tempo meu esposo estava no exército, estava na guerra. E ela começou a chorar e saltou. Não diga nada para ninguém, o profeta, não fala. Bem, isso estava bem profundo em seu subconsciente. E ela disse, faz tempo eu confessei isso a Deus. Eu disse, porém, espere um minuto, você nunca fez o mal contra Deus, você fez o mal contra o seu voto matrimonial. Tem que regressar ao teu esposo e primeiro acertar isso. E ela disse, ele me deixará. Eu disse, de todos os modos, Deus já tem te deixado.
Portanto, agora o que queres que te deixe? Portanto, agora qual queres que te deixe? Teu esposo ou Deus? Vá a ele. Ela disse, ele fará isso, eu tenho 2 filhos. Eu disse, bem, isso é tudo que eu posso dizer-lhe. O psiquiatra nunca tirou isso de você, mas o Espírito Santo tem revelado. Eu nunca tenho te visto em minha vida. Ela disse, isso é exatamente correto. Diz, bom, eu absolutamente não posso dizer isso a ele. Eu disse, bom, muito me agrada havê-la conhecida. E prosseguiu para um outro quarto. E ela não queria confessar. E ela regressou aqui dentro. E Meda disse, ela quer te ver outra vez aí dentro do quarto. Entrei ali e disse, que deseja? Ela disse, irmão Branham, não posso dizer isso ao meu marido. Eu disse, seu esposo é um homem de cabelo negro? Sim. Eu disse, ele tem que confessar-te a mesma coisa. Ela disse, oh, não, meu esposo também. Eu disse, é melhor é que te vás e consigas trazê-lo aqui. Eu disse, você conhece certa mulher que usa um vestido rosa, que trabalha no escritório em certa classe de companhia de automóvel? Ela disse, sim, seguro, conheço essa mulher. Eu disse, não a chamo de certo nome em particular? Sim, é ela. Eu disse, faz 2 semanas eles se assentaram sob uma árvore de faia, assentaram num pequeno automóvel Chevrolet, cor escura, com número de placa tal, e tiveram o mesmo ato que você fez. Ela disse, oh, não, meu esposo não. Eu disse, muito bem, vai, chama e vem aqui. E ela se foi, nos poucos minutos regressaram. Ele disse, é certo, eu fiz isso. Ele disse, você vê? Agora vai e diga a Deus. Agora vocês se confessam. Agora sim vocês podem ir a Deus. Porém, primeiro, quando vieres ao altar e recordares que deve acertar isso primeiro. Enquanto esse outro interessado aqui for culpado de não contar a sua esposa, essa esposa se tem livrado. Agora, se está da parte dela e de seu esposo, porém esse outro homem, sua esposa, tem que vir livres de culpa nisso. E você não pode, não importa o que faças, te perseguirá enquanto viveres até que confesses. Só uma forma de fazê-lo, confessar isso. Ainda que te esfole, de todos modos faça isso, diga a verdade, então tens acertado. Amém? Posso ouvir a muitos agora na gravação dizendo, isso está errado. Veja, ele estava ouvindo as pessoas gritando. Porém, trate você uma vez e veja se não é, se não o é. Muito bem. Então veja que o mensageiro nos fala esse tipo de confissão. A maioria não confessa isso, porque é muito capaz de eu fazer isso. Vão para o inferno, só isso. Ele fala também que eu não trouxe aqui, de pessoas que começam a ficar loucas por causa do pecado. Começam a ficar doidas, tem que ir no psiquiatra, tem que ir no psicólogo, tem que isso, mas por causa do pecado não confessado. E aí vem o atormentador, atormentando para levar logo para o inferno. Começa a reclamar, a alma é minha, Senhor, me dá a alma, eu quero botar no inferno. Na mensagem ele cuida de você, 63, eu penso que uma das coisas que segura o nosso povo de ser curado é a falta de confissão. É a falta de confissão, é a falta de uma confissão sincera. Por exemplo, isso pode soar um pouco ruim, mas eu não quero dizer isso dessa maneira. Mas olhando para minha esposa sentada aqui, e se eu saísse por aí hoje e colocasse meus braços ao redor de alguma outra mulher e fizesse amor com ela, eu saberia então, depois que eu fizesse aquilo, que eu estava errado, e muito errado. Agora, naturalmente, o meu consolador não me deixaria fazer aquilo. Ele está só fazendo um exemplo. O Espírito Santo não vai me deixar fazer isso. Ele vai me puxar. Bem, mas quero dizer, se eu fizesse isso, se acontecesse isso, ou qualquer coisa parecida a isso, então eu sei que a primeira coisa era dizer para minha esposa, antes que eu pudesse dizer para Deus, perdoa-me, porque eu pequei contra ela. E se você vem ao altar e recorda que você tem uma dívida,
Tem uma dívida que você não quis acertar, não pagou, não fez. Vai e acerta aquilo primeiro, antes de você oferecer a sua dádiva a Deus. Aqui muita gente erra feio, irmão, porque dívida não paga por simplesmente não pagar, você está num pecado. Não adianta chegar diante de Deus, Deus não vai fazer nada. Ele não vai te ouvir, nem vai receber nada que você faz. E vamos dizer, se aqui ele está falando de mulher, então eu tenho que chegar a ela. Eu creio que a confissão também direita não é uma verdadeira confissão a não ser isto. Ora, se eu dissesse, vou confessar isso, que eu fiz de errado, eu digo, bom Senhor, ó amigo meu, tu sabes que eu te conheço muito bem, louvado seja Deus, aleluia. Eu penso que tu és um bom, velho companheiro, me perdoe, tu sabe, velho amigo, eu não quis dizer isso dessa maneira. Agora você diz, isso é um sacrilégio fazer isso. E o irmão Branham, fazer uma confissão assim, sim, é um sacrilégio. Porque é horrível fazer isso. É tão difícil de acertar, que a maioria vai perecer. Por essa razão a palavra vem para que não venhamos pecar, porque depois que pecar, fica muito difícil acertar essas coisas. E a pessoa não desenvolve mais nada, espiritualmente ela está morta, Deus já abandonou, já está ali só vegetando. É bom começar a fazer, porque é correto. A deidade de Jesus Cristo no vento. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Você sabe que isso é verdade. É a verdade. É a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia diz que isso seria dessa maneira. Ele diz, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Homens seriam mais amantes de si mesmos, mais do que a Deus, irreconciliáveis e ainda são caluniadores. Isso está bem aqui. Já estou quase no fim, Apocalipse 5, segunda parte, 42. Imediatamente ficou claro que aquelas pessoas chamaram isso. Agora, se eles não tivessem sido, quando veio a correção da Escritura. Então a correção, a Escritura vem corrigindo. E um homem que não pode suportar a correção da Escritura, e ele fica todo irado, e se explode, isso mostra que ele não está correto com Deus, isso é certo. Mas um santo genuíno de Deus se reconciliará com Deus através da palavra. Isso é correto, e a palavra é o caminho corretivo. Então aqueles irmãos devem estar agradecidos a Deus. Então veja, irmãos, estou trazendo isso para que vocês não pequem, porque quando cai nessa coisa de pecado, a coisa fica muito enliada e amarrada, a ponto a pessoa não conseguir mais arrumar nada. Por isso a palavra vem, irmãos, para que você não caia no artigo do pecado irreconciliável ou ficar preso pelo diabo, pelo próprio pecado que faz você cair e te prende, não te permitindo você acertar mais. Aleluia. Quantos desejam consertar-se com Deus em todos os aspectos, não só esse aspecto? Eu quero me consertar com Deus. Se alguém cometeu um adultério e nunca fez, faça como nós lemos na palavra, comece a acertar. Caso contrário, você está perdido e não vai sair disso aí. Porque esse é um tempo ainda de arrependimento. A Bíblia diz para arrependei-vos, cada um de vós. Ainda há tempo de arrependimento. O Espírito Santo está falando porque está chamando as pessoas ao arrependimento, para mudança de vida, mudança de pensamento. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero mudança de vida para mim, pastor.
Eu reconheço que eu não sou aquilo que devia ser, não estou ainda. Então venha ao altar e vamos começar a orar, e depois você vai começar a buscar a Deus na sua vida para um novo nascimento, para uma nova vida, irmão. Esse é o tempo de arrepender-se, humilhar-se, reconhecer a necessidade de receber a Jesus Cristo. Aleluia. Temos a Santa Ceia agora. Sabe o que a Santa Ceia é? Não é só relembrar a Jesus Cristo. A Santa Ceia você está dizendo perante a face de Deus, dizendo: ó Deus, eu estou tomando a ceia porque eu estou limpo. Mas se não está limpo, é melhor lavar-se. Não com água, somente água, mas com sangue. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo difícil, irmão, um tempo de vida eterna ou de perdição eterna. O Espírito Santo não quer que ninguém se perca. Ele fala isso para que as pessoas não pequem mais e vão ao batismo com o Espírito Santo. Vão a Deus. Senhor, eu quero ser sincero até comigo mesmo. Quero mudar a minha vida, a minha situação de vida. Mas venha com o coração inclinado ao Senhor, né, irmão? Aleluia. Enquanto nós oramos, leva o seu pensamento, o profundo do seu coração para Jesus Cristo. Fale com Ele, diga para Ele que você não quer ser mais o que você era, você quer ser melhor, você quer ser um cristão, você quer ir para o rapto, você quer uma transformação de vida. Oramos então. Amado Deus e Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade, e estreito e apertado é o caminho que conduz o homem para a vida. Não queremos nos perder, Senhor. Eu creio que nenhum desses irmãos quer perder-se. Todos querem alcançar a Tua misericórdia, o Teu perdão, querem arrumar as suas vidas para caminhar, Senhor, corretamente. Estamos às portas daquele grande dia, não queremos ser pego e deixado de fora, Senhor. Como diz a palavra, se ficarmos de fora, não temos nem chance de sermos virgens loucas, porque não fomos enganados. Queremos nessa noite nos humilhar perante a Tua face, ó grande Espírito Santo. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, não para nos condenar, porque aqui é um juízo, é um tribunal, mas nesse tribunal há misericórdia, há sangue. Naquele outro não há misericórdia, mas nesse há, Senhor. E tantos quantos que irem a Ti, Senhor, de coração aberto, concede-os o Teu perdão, concede a libertação, concede que eles possam sair daqui mudados, transformados. Posso ir diretamente buscar aquele selo da promessa em suas vidas, para garantir a sua entrada naquele lugar. Querido Jesus, eu me incluo com eles e peço a Tua misericórdia. Humanamente somos tão falhos, mas ó Deus, é a Tua misericórdia que tem nos deixado em pé. E nessa noite, antes de olharmos para o Calvário, quando Jesus Cristo gemia, calado, sofrendo, derramando o seu sangue, sentindo as mais horríveis dores e o pecado nosso sobre Ele, Ele permaneceu ali por mim e por esses irmãos. Que uma gota daquele sangue possa descer em cada crente que está aqui, e eles serem purificados de todo o pecado, e receberem de Ti a misericórdia, o perdão e o batismo, o novo nascimento, meu Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa Teu povo e tem misericórdia de cada um. Eles desejam melhorar, eles querem estar no rapto, eles querem ser transformados, eles querem ir nas bodas do Cordeiro, eles querem se assentar no trono junto contigo, meu Deus. Estenda agora as Tuas mãos e ajuda essa congregação, ajuda essa igreja presente, aqueles que estão na audiência.
concede a tua misericórdia, aleluia, e que o sangue de Jesus Cristo passe agora sobre todos, ó Pai, e eles possam voltar-se para Deus, com paz no coração, Senhor, aleluia, consolados em suas vidas, para começar a sua jornada rumo à eternidade. Toma eles em tuas mãos, eu coloco cada um em tuas mãos, meu santo, cada pedido de oração em tuas mãos, meu Pai. Concede a bênção e a misericórdia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Aleluia, louvado seja Deus. Permaneça aí, irmão, aleluia, no Espírito, falando com o Senhor, enquanto o irmão vai entoar um hino. Vamos... te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faça o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faça o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Diga para ele: toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faça o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar,
vez que eu acordar, faça o teu querer em mim. Os irmãos podem tomar o vosso assento.